Alô, Olá, doutor. Boa noite. tudo bem? Tudo bem com o senhor? Eu tô ótimo. Deixa eu É? ajeitar essa luz aqui que tá muito ruim, peraí. Tá mais escuro hoje mesmo. Tá, né? Aham. Olá, pessoal. Boa noite. Melhorou Já um entrou pouquinho. uma turma aqui. Pronto. Tudo bem? Tudo. E com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito calor nessa terra aí? Olha, deu uma boa melhorada, né? É? Tá um ventinho fresco, mudou bastante, mas dizem que vai voltar ao calor, né? Sim. Olá. Então, vamos aproveitar, né? Enquanto não Sim, tá tão quente. sim. Boa noite, pessoal. Ó, já entrou uma turma aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é o doutor do meu filho. O fã-clube te acompanha, viu, Que doutor? bom, que bom. Então, deixa eu me apresentar para quem está aqui na nossa live pela primeira vez. Meu nome é Catarine Souza, represento a BA, junto com a Ana Beatriz Queiroz. E aí temos lives com o Dr. Salomão, quinzenais, né, doutor? Isso. E aí o tema de hoje, podemos começar, doutor? Claro, a hora que você quiser. Tá. Sonho de ir na palestra desse querido. Então a gente tem novidade, tem um evento aí pra gente divulgar hoje de novo, né, doutor? Vai ter oportunidade em Campinas aí em maio de encontrá-lo. Então, Tá. já tem gente se inscrevendo, né, Catarina? Já tem gente Então, eu acho que a inscrita. a gente vai ter uma procura interessante, né? Eu acho. Eu também acho. Um evento lindo, muito bem pensado, interessantíssimo. Mas, enfim, depois a gente conta mais sobre o Tá evento. bom. Doutor, o tema da nossa live hoje é transtorno de comunicação social. E aí eu queria resgatar, eu sei que o senhor já explicou isso antes, mas considerando aí quem está aqui pela primeira vez e quem não ouviu essa explicação antes, a gente pode retomar e aí o senhor explicar o que significa a palavra transtorno para a gente, para depois a gente seguir aí mais especificamente no tema da live? Olha, transtorno, de modo geral, é um termo que se aplica para alguma condição que causa desconforto ou sofrimento para as pessoas. E é muito usado também para você se referir a algumas condições em que você tem um, um prejuízo na funcionalidade. Tá? Entendi. Mas tá implícito no termo que, quando você fala em transtorno, é algo que, de um jeito ou de outro, traz algum grau de sofrimento para a pessoa, por não se enquadrar muito bem, para não conseguir dar conta daquilo que se espera dela. Então, basicamente, esse é o sentido geral do termo transtorno. Perfeito. O termo transtorno da comunicação social, como uma entidade, é novo, porque só foi descrito com esse nome em 2013, na quinta versão do DSM. Até então, não existia com este nome, pelo menos, né? E na literatura anterior, você pode encontrar referência a uma coisa chamada distúrbio semântico pragmático da linguagem. Nossa, que nome comprido. Não, senhora, é facílimo. Não, O que é um distúrbio ou transtorno semântico por pragmático? favor. Em que o indivíduo tem uma dificuldade semântica no uso, na compreensão das palavras e no sentido correto delas. E mais do que isso, um transtorno pragmático, ou seja, no uso funcional dessa habilidade que ele tem. Então, o que Perfeito. esse nome está querendo dizer? São pessoas que falam, eventualmente falam até demais, mas que têm alguns prejuízos que comprometem fundamentalmente a comunicação verbal e não verbal utilizada no relacionamento social. Então, se você tirar dessa conotação com relação ao que é social, esses indivíduos podem ir muito bem, obrigado. São capazes de ter um vocabulário grande, são capazes de se exprimir de uma forma bastante adequada, são capazes de falar sobre determinados temas do seu interesse melhor do que um de nós. Agora, quando que aparece o prejuízo? Quando você vai ver o uso
da comunicação verbal e não verbal nas interações sociais. Então, quais são os prejuízos que chamam atenção para esse tipo de patologia? Esse indivíduo pode ter uma dificuldade relativamente grande na compreensão do que lhe é dito e de textos. Uhum. Ele tem muita dificuldade em entender metáfora, piada, figura de linguagem, humor, que evidentemente são coisas que, para eu ter uma relação social num grupo, se eu não tiver essas habilidades que eu acabei de falar, eu vou ser um desastre, porque eu não vou perceber grande parte do que é dito e daquilo que não é dito, mas é subentendido. Sim. Uma outra característica dessas pessoas, eles são extremamente literais. É aquele cara que toma as coisas exatamente ao pé da letra. Chover canivetes, vai cair faca na cabeça dele. Morrer de rir, eu vou dar risada a ponto de ser enterrado amanhã. E coisas que são óbvias para a gente, e que são óbvias para uma criança de 4, 5, 6 anos, não são absolutamente óbvias para esses indivíduos. Então, se você começar a juntar essas coisas, você começa a ver o quão inadequados eles podem ser do ponto de vista da comunicação. E a comunicação não verbal também é afetada. O uso de gestos comunicativos, o uso de mímica facial, enfim, grande parte do que a gente fala, entre aspas, durante o dia, não é falado, né? Ele é subentendido, reforçado, modificado por atitudes corporais. Sim. Se eu estou falando de uma coisa que você não está suportando numa festa, você não precisa falar para mim que você está detestando o que eu estou falando. Entendi. Se você for minimamente transparente, eu vou perceber pelo teu jeito, pela tua postura corporal, por um monte de coisas que você, propositadamente ou não, transmite para o outro. E uma outra coisa que penaliza muito essas pessoas, eles não respeitam o turno da conversa. O que é respeitar o turno? É eu saber a hora que eu tenho que ficar quieto porque você está querendo falar. É a hora que eu interrompo você, porque naquele momento é importante interromper para que a nossa conversa prossiga. Perfeito. Então você vê, o que essas pessoas têm? Uma imensa dificuldade em funcionar de acordo com o contexto. Então, eles são aquela, a gente costuma dizer, né? Esse cara é sem noção. Por quê? Porque ele não tem a menor noção de que aquilo que ele está falando naquele momento não importa, que aquilo que ele está falando, ou aquilo que você está falando naquele momento é algo que eu tenho que parar um pouco e pensar. Agora, se você pensar bem, isso que eu descrevi agora é exatamente o que você encontra no TEA. Então, vou Pois precisar é. interromper o senhor. Então, Tem uma pergunta exatamente assim, ó. Uma pessoa acabou de escrever. Algumas características do transtorno de comunicação podem estar presentes no autismo. Quando sim, esses senhor. diagnósticos são confundidos? Porque assim, doutor, o senhor estava falando aí, mas eu falei assim, ué, mas ele está falando. Ele está falando de autismo? Não, não estou. Por que eu não estou? Eu não falei em estereotipia, eu não falei em movimentos repetitivos, eu não falei numa tendência ao isolamento total, eu não falei em hiperfoco, eu não falei em nada disso. Entretanto, é o diagnóstico mais diferencial, mais importante que você tem que fazer. A imensa maioria dessas crianças e adolescentes que chegam ao consultório vem com diagnóstico de TEA. Tem o diagnóstico de transtorno de comunicação social, Não, mas vem com vem, diagnóstico de autismo, é isso? vem como se fosse autista. Mas aí você começa a perguntar, assim, como é que é a sociabilidade dele? É boa. É um pouco encrencada por causa desse jeito dele. Mas ele não tem aquela tendência para ser isolado, ficar o dia inteiro trancado no quarto, numa festa, não seguir o grupo, absolutamente. Ele não tem estereotipia que está presente em quase todas as crianças e adolescentes com TEA. Ele
tem aqueles toques que são habituais no autismo. Comportamentos repetitivos, não funcionais, sem propósito definido. E não tem aqueles hiperfocos que são muito frequentes nos TEA nível 2 e nível 1. Então, dá para confundir? Sim. Por que você pode confundir? Porque se esse sujeito tiver um transtorno severo da comunicação social, ele vai ter prejuízos sociais também decorrentes do distúrbio de linguagem. Tá claro? Se eu não me comunico adequadamente com o grupo, eu estou a um passo de ser colocado de lado, de sofrer bullying, de ser colocado, e eu me isolo porque eu não consigo me comunicar direito com os outros. Mas Entendi. eles não têm seletividade alimentar, eles não têm os distúrbios sensoriais, eles não têm nada que o TEA tem. O que ele tem parecido? O distúrbio da comunicação. Entendi. E tem outra coisa, né, Catarina? Existem outras condições que podem levar a uma certa confusão. TDAH severo. A literatura fala que pessoas que são muito hiperativas, muito desatentas, podem ter um distúrbio da comunicação que, de uma certa forma, lembra remotamente o distúrbio da comunicação social. Gente. E você pode ter um sujeito com uma deficiência intelectual leve que parece que tem um distúrbio da comunicação social. Ele tem um distúrbio da comunicação social, mas inserido dentro de uma outra coisa. Eu tenho uma outra explicação para isso. Então, como é que você faz o diagnóstico? Eu ia perguntar isso agora. Primeira coisa, Catarina, uma anamnese bem feita. Eu não canso de falar, né? A anamnese em neuropsiquiatria infantil é muito mais importante do que o exame físico que eu vou fazer lá no finzinho. Tá, então eu vou precisar interromper o senhor. Vamos Você lembrar que tem uma galera não aqui está que obedecendo o nunca... turno. Você não está obedecendo o turno. Eu acho que você tem um transtorno da comunicação social. Eu É, tenho. então, fala. Tá. Doutor, assim, vamos lembrar que tem uma galera que não sabe o significado da palavra anamnese. Explica pra gente o que é uma anamnese. É história. É aquele passo numa consulta médica ou paramédica em que eu sento na frente de acompanhantes, pais, mães, avós, tios, sei lá o quê, e eu vou começar com aquela pergunta clássica. Por que vocês estão aqui? E aí você começa, primeiro, qual é a técnica de uma boa anamnese? Primeiro você deixar as pessoas falarem, meio que livremente. Mas a partir de um determinado momento, eu tenho que dirigir a anamnese. Por quê? Porque às vezes a pessoa está falando muito e pouco de coisa que tem importância. Segundo, na ânsia de falar tudo que o filho tem ou que ela acha que tem, ela embaralha um monte de coisas importantes com não importantes. Então, você tem que ser, nesse momento, você tem que estar razoavelmente capacitado para, primeiro, reconhecer que essa pessoa está falando com você é crível. Eu posso acreditar no que ela está falando, ela me parece crível. E eu, a partir de um determinado momento, tomo conta da anamnese e começo a perguntar questões específicas. Então, às vezes, de uma queixa muito ampla, o meu filho tem 3 anos e fala muito pouco. Mais alguma coisa? Não, doutor, do resto eu acho que é uma criança normal. Aí você assume e começa a perguntar o óbvio, né? Como é que é a relação dele com os outros coleguinhas? Como é que ele reage quando frustrado? Como é que ele funciona numa determinada situação social? Ele atende quando você chama pelo nome? Com o que ele brinca? E a partir daí, usando a tua experiência, você vai dirigindo a anamnese. E você vai ter, dependendo das coisas que vêm à tua cabeça, porque, obviamente, ainda que a gente não queira confessar, o médico estabelece um diagnóstico nos primeiros segundos da consulta. É Pode mesmo? estar, pode estar errado. Pode estar completamente errado. Mas você, a priori, assim que você começa a conversar, pelo pouco que começam a te contar,
querendo ou não, você já bota isso numa gavetinha, fala assim, bom, me parece que é TEA. Então eu já sei o que eu vou perguntar. Não, me parece que é uma dislexia de evolução. Eu vou dirigir a anamnese para outro lugar. Então, eu tenho que tomar cuidado para não dirigir de tal forma que eu leve você a dizer o que eu quero ouvir. Mas é impossível você deixar de ter alguma subjetividade nessa história. Perfeito. Então, o que é a anamnese? É o histórico bem feito da queixa atual e de tudo que vem antes. Como é que foi a gravidez? Como é que foi o desenvolvimento? Como é que se deu os primeiros momentos do nascimento? Hoje eu vi uma criança, por exemplo, que a anamnese foi absolutamente importantíssima. Uma criança com 8 anos e 6 meses, uma menina, que desde o início da escola está tendo muita dificuldade de se alfabetizar. Então, desde o início ficou claro que ela não está acompanhando as outras crianças da classe, já no início da escolaridade. Recentemente veio uma história que a escola levantou, que além das dificuldades que ela está tendo para aprender, ela não gosta de trabalhar em dupla, mas trabalha super bem em grupo grande. E aí levantaram a hipótese de TEA, imagine. Bom, ela acabou de fazer uma avaliação neuropsicológica que mostrou uma, uma desatenção importante frente a determinadas tarefas. Ela, no meio da tarefa, ela abandona, ela não quer mais pensar naquilo. Ela diz que o barulho da classe atrapalha muito ela não consegue pensar direito. E ela, quando você. E a avaliação mostra o diagnóstico final da avaliação neuropsicológica: transtorno de déficit de atenção do tipo desatento. Procure um médico para ela ser medicada. O que a anamnese mostra? Essa menina nasceu de 34 semanas de gestação. Nasceu com 1.910 gramas. Ficou na UTI pediátrica por vários dias. Teve uma complicação cerebral que chama leucomalácia periventricular. É um palavrão, né? O que quer dizer isso? Então, o que quer dizer isso? Perto dos ventrículos cerebrais, lá bem no meio do encéfalo, ela tem uma cicatriz de provavelmente um período em que ela teve um déficit na oxigenação cerebral no nascimento. É uma causa muito frequente de paralisia cerebral, por exemplo. Não é o caso dela. Ela atrasou um pouco para andar. Você olha para essa criança que tem 8 anos e 9 meses, se não te disser a idade, você vai dizer que ela tem 6 anos e meio. Ela é pequenininha, ela é infantilizada, ela é super esperta, ela fala muito bem, como uma criança de 6 anos e meio. O que ela tem? Ela tem uma imaturidade cerebral decorrente da prematuridade. Então, na verdade, ela não tem doença nenhuma. Na verdade, ela é uma criança que, do ponto de vista biológico, não está em paralelo com as outras crianças da classe. Se você esquecer que ela tem 8 anos, e se você disser que ela tem 6,5, ela está maravilhosa. Então, qual é a importância da anamnese? É fundamental, porque se eu não faço uma anamnese minimamente, quer dizer, não precisa ser uma anamnese muito bem feita para saber que foi prematura, que ficou na UTI. Obviamente que isso perguntado tem que saber. Mas quem fez a avaliação neuropsicológica não levou em conta isso. Então, se ela refizer essa avaliação, mas botar lá idade, 6 anos e meio, e eu não estou falando de deficiência intelectual, tá claro? O QI dessa menina é 110. Portanto, apesar da imaturidade, ela é típica do ponto de vista do desenvolvimento, se você levar em conta que ela não tem a idade biológica que corresponde à cronológica. Entendi. Você quer um dado interessante? Quando você tem crianças com esse tipo de apresentação,
Uma coisa que eu não fiz, mas que a gente pode fazer, é que nesse caso eu não tive muita dúvida. Faz um raio-x de punho e mão, que é um jeito de você avaliar a idade biológica da pessoa. E o que a gente tem encontrado? Uma idade biológica 1 ou 2 anos atrás da cronológica. Olha. Então, moral da história. Se você for organizar a classe de uma escola pela idade cronológica, você vai cometer grandes erros. O que seria o ideal? Minimamente avaliar a idade biológica, no mundo ideal. Né? Entendi. Mas quando que a gente faz isso? Quando você se confronta com uma história como essa de hoje. Então, ela entrou no meu consultório doente e saiu do meu consultório normal. Claro, a anamnese é extremamente poderosa, é super importante. Né? No meu caso, metade da minha consulta, no mínimo, é da anamnese. No mínimo, né? Entendi. Tá? Então, eu já Entendi. até me perdi do que eu estava falando antes no começo. O que a gente estava falando? Já nem sei mais o que eu estou falando Eu hoje. expliquei, eu perguntei o que era anamnese, aí o senhor foi me explicar e deu esse exemplo, a importância da anamnese, o que é e a importância da anamnese. Né? Tá. Então, quando eu quero fazer a diferenciação do transtorno da comunicação social, do TDAH, do TEA, da deficiência intelectual, em grande medida a anamnese me dá bons indicativos. Mas quase sempre eu preciso de uma avaliação neuropsicológica. Então, eu ia perguntar como é que é feita as avaliações e assim, tem algum exame, doutor? Para o transtorno de comunicação social, tem algum exame? Não tem exame nenhum. Tem os indicativos que eu te falei. Uma pessoa que conheça bem comunicação está plenamente autorizada a identificar, mas eu acho que vão surgir dúvidas quanto ao diagnóstico diferencial. Por isso que é um diagnóstico que frequentemente depende de uma equipe multidisciplinar. Porque é muito difícil que um de nós simplesmente consiga com certeza absoluta identificar. Entendi. Entendi. Tá, e doutor, e aí me conta, tem remédio? Remédio? Não. Eu chego lá e aí o senhor conta para mim assim, ó, teu filho tem um transtorno de comunicação social. Tem remédio? Qual é o remédio? Tem remédio? Se tem, qual é? Não tem remédio. Tem uma fonoaudióloga competente que conheça a condição, que saiba lidar com esse tipo de transtorno. E uma coisa que é interessante falar, que o prognóstico nem sempre é muito bom. Era a minha próxima pergunta. Então, pensando em futuro, o que dá para esperar? Não, tem uma pergunta antes dessa. O diagnóstico ele costuma ser feito mais ou menos em qual idade? Nunca muito cedo, porque numa criança pequena de 3 ou 4 anos, nada do que eu falei que está alterado é evidente. Entendi. Quando que eu começo a identificar isso? 6, 7 anos de idade. Por quê? Porque aí você já tem uma expectativa de que no social a criança tenha um determinado comportamento, que nessas crianças não surge. Entendi. Na criança pequenininha, o que você pode ver, eventualmente? Um atraso no início da linguagem, mas isso você pode encontrar num monte de coisas, né? Inclusive num atraso simples de linguagem, na dispraxia, enfim, numa série de coisas. Então, eu só posso identificar isso quando essa criança chegou num momento da vida dela em que essas coisas sociais começam a se mostrar comprometidas. Até então, a queixa pode ser muito vaga, como eu te disse, um atraso da linguagem, uma criança que não se comunica tão bem quanto seria de se esperar, mas, diabo, isso você encontra num monte de coisas, né? Ó, tem uma pergunta muito interessante aqui, doutor. Quando a criança não sabe contar como foi o dia, o que fez, faz parte desse transtorno? Não só desse transtorno, mas qual é a criança típica que não te conta nada? A criança chata, que não quer te contar, e a criança com TEA. A criança com TEA, muito dificilmente, chega em casa e diz, olha, eu bati não sei em quem, eu caí não sei das quantas. E o que os pais dizem quando você pergunta isso para eles? Tem que tirar a saca-rolha. E quando sai
como é que foi a escola hoje? Bom. O que você aprendeu? Matemática. Ele não mantém uma conversa muito longa. Não é o que acontece nessas crianças com distúrbio da comunicação. Apesar das dificuldades de comunicação que ele não tem essa dificuldade de contar coisas que aconteceram. Ele pode até não ter a habilidade de contar direito, mas ele vai contar, ele vai ter um funcionamento. Por isso que eu te digo, né? Embora pareça autismo, se você tiver um mínimo de cuidado, você vai ver que é um autista que não tem quase nada do autismo. É isso que chama atenção. É um sujeito que parece autista, mas você vai perguntar, não tem estereotipia, não tem grandes dificuldades de socialização, não tem problema sensorial. Então, não é um autista. Ele não preenche critérios para autismo. Entendi. Entendi. Perfeito. Tá, então, vamos voltar então naquela outra observação que eu falei, não quero perguntar isso agora, eu tenho outra coisa antes. Quando a gente vai pensar em futuro, o que esperar desse transtorno de comunicação social, doutor? Catarine, depende de como ele vai evoluir. Então, não é simples, não é uma coisa banal como é aquele atraso simples de fala, que pode demorar um pouco para adquirir as habilidades básicas, mas que o futuro é um futuro que eu espero que seja normal, né? Dentro daquilo que se considera normal. Pode não ser um Rui Barbosa da língua portuguesa, mas é um cara que vai dar conta das coisas como um de nós faz, né? Mas o sujeito que tem um distúrbio da comunicação social é um sujeito que pode carregar pela vida fora esses problemas. O fato de ser sem noção, o fato de ser inadequado do ponto de vista social. A gente tem amigos que são desse jeito. Se você começar a olhar em volta de você, tem gente que é sem noção, que é um indivíduo que fala coisas fora do momento, que é muito literal, que entende tudo ao pé da letra, que fica muito bravo que você fala uma coisa absolutamente brincando e ele não percebe o humor embutido naquilo. Então, a gente tem ao lado da gente pessoas com isso, sem dúvida nenhuma. Tá, então eu fiquei com outra dúvida aqui. Tá, e isso não pode ser confundido com o autismo de suporte nível 1? Sim, claro que pode. Tá, mas e daí como é que eu separo o LED-CRE? Porque o autista nível 1 tem problemas que o autismo tem. Ele tem manias, ele tem toque, ele tem uma dificuldade de socialização. Ele é nível 1 porque ele chegou num nível de desenvolvimento que o torna ou independente ou quase independente. Mas ele é autista. Como que você reconhece um autista adulto de nível 1? Você está careca de saber, né? É aquele cara isolado, é o cara que fez 8 universidades, mas não segue nenhuma delas. É o sujeito que casou com uma mulher que queria um cara como ele, que não discute a relação, que é muito inadequado, que tem um hobby, um hiperfoco em determinadas coisas, que não liga absolutamente nada para as outras coisas. Quer dizer, mesmo sendo nível 1, ele é nível 1, ele tem o transtorno do autismo. Por isso que eu digo, né, que quando você tem uma pessoa que teve o diagnóstico de autismo e que a partir de uma determinada idade você não reconhece mais nada do autismo, você só tem duas alternativas. Ou o quadro agora é tão leve que não preenche mais os critérios, ou você sarou. Mas se você sair por aí falando que você curou o autista, vão te prender. Porque, por definição, autismo não tem cura. Então, eu já falei sobre isso aqui, porque é uma coisa que me deixa, às vezes, como que eu vou resolver essa situação? O teu filho está com 12 anos. Eu acompanho ele desde 1 ano e 6 meses, em que ele tinha sinais de alerta. Com 3 anos, fechou o diagnóstico de autismo. Só começou a falar com 5. Ele vem no consultório com 12 anos, ele é verbal, faz contato visual, compartilha atenção, é um bom estudante, tem amigos, não tem um monte, mas tem amigos, faz esporte. O que eu digo para você? Sarou? Como eu não posso escrever isso, acho que não,
não dá para escrever isso ainda hoje. Se fizer um relatório, eu vou dizer assim: Joãozinho, de 12 anos de idade, acompanhado desde os, com diagnóstico de TEA, hoje não apresenta mais nenhum dos sinais que permitem a identificação dessa condição. Ponto final, use como você quiser. Se você quiser sair correndo dizendo que curou, você fala. Se você quiser dizer assim, está tão leve que não dá mais para perceber, na minha concepção, se está tão leve que não dá para perceber, sarou, né? Tá. Então, assim, ó, só que o senhor está falando que o prognóstico do transtorno de comunicação social, às vezes, nem sempre é muito bom. Nem sempre. Tá? Então, só que eu posso, então, eu vou fazer a mesma observação que o senhor fez para a TEA, eu vou fazer. Eu posso falar em cura, ou então em o tratamento Sim, foi tão feliz a sim, ponto de não aparecer os sim, sintomas? sim. Como em qualquer outra condição, né? Quando que você diz que a condição curou ou não está mais presente? Quando os sinais e sintomas que levaram ao diagnóstico desapareceram. Ou por conta do tratamento, ou por conta de um milagre, ou por conta, sei lá, de um chá mágico que você mandou vir do Japão, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de poder, num determinado momento, falar assim, olha, aquilo que eu vi durante 10 anos não está mais presente. E aí o que me dizem as pessoas que dizem que não tem cura? Exatamente isso que eu estou dizendo. Ah, não, é que agora está muito leve. Para mim, está muito leve, não ser mais disfuncional, curou, né? No sentido de Entendi. Tá, que curou no sentido de que agora o cara de disfuncional passou a funcional. Tudo exatamente. aquilo que eu vi e que está escrito, tenho vídeos, não tem mais. Então, neste momento, você não preenche mais os critérios. Perfeito. Tá, então eu tenho outra pergunta. Esse transtorno de comunicação social, ele é dividido em severo? Ele tem aí? Tem, como qualquer outra condição. Óbvio, quer dizer, todas essas condições que evoluem com comprometimento de algumas habilidades, inteligência, sociabilidade, comunicação verbal ou não, tem uma graduação quanto ao comprometimento. Quais que são identificados? Sempre. Os mais severos. Quais chegam à vida adulta sem saber que tem esse troço? Os mais leves. Você sabe que qualquer habilidade de linguagem varia dentro de um espectro, né? Sim. Então, o cara que fala, eu sou normal do ponto de vista de fala. Eu estou no meio daquela curva da normalidade. Mas eu tenho gente que é tão normal, mas que fala pior, e gente que é normal, que fala melhor. Isso vale para qualquer condição, né? Seja para as condições normais ou para as condições patológicas. Né? A gente já falou Tá, sobre isso na deficiência intelectual, a gente já falou sobre isso no toque, tudo. Todas essas condições têm uma graduação. perfeito. Tá? E Tá, tem uma pergunta aqui. evidente, fala, Tá. Esse transtorno causa falta de habilidade social? sim. Não porque eu não quero fazer amizade, mas porque eu sou tão inadequado quando eu tento me comunicar com você que não vai dar liga. Eu me torno aquele Entendi. cara sem noção, chato, que vai te interromper quando não deve, que não vai entender uma piada que você faz. Num grupo, eu vou ser colocado de lado. Ou vou sofrer bullying, porque eu tenho um comportamento que as pessoas podem não saber o que é, mas é muito diferente daquele que se espera para aquela faixa etária. Então, Entendi. pode levar a dificuldade de sociabilidade? Indiscutivelmente pode. Mas aí você tem que, de novo, vamos para a anamnese, né? Mas como é que é quando ele é 4, 5 anos de idade, tem um grupinho de criança, ele foge do grupo? Você vai numa
uma festa, ele fica isolado? Não. Ele procura interagir, ele se mete no grupo, mas não dá certo. Ele tenta, ele tem aquilo que o autista não tem. O autista não tem o equipamento neurofisiológico que faz com que, desde o nascimento, eu busque ser social com os demais. Num primeiro momento, com a minha mãe. Que autistas que nascem autistas não têm. O momento da primeira mamada já é um desastre do ponto de vista social. A criança não se aninha no teu peito, não olha para você, não responde quando você tenta fazer um agrado. Então, em algumas crianças, desde o momento do nascimento, a mãe te diz, olha, desde pequenininho, não sei o que ele tinha, mas ele não era uma criança, a criança que eu esperava. E quando já tem um filho que teve um desenvolvimento normal, ela vai ser a primeira a dizer assim, olha, não está igual ao outro. Ela tem muito parâmetro ali, né? Claro, claro. Você, quando espera um filho, você já tem programado na tua cabeça o que vai acontecer logo depois do parto, como que você vai se relacionar com essa criança, como que ela vai responder ao teu abraço. Você imaginou uma criança que não aceita o teu abraço, que chora quando você pega no colo, que não olha para você? Quer dizer, desde o começo fica muito claro que ela tem uma enorme dificuldade em estabelecer relações sociais. E vai levar isso pela vida fora, né? A criança com distúrbio da comunicação social não tem isso. Faz contato visual, compartilha atenção. Entendi. Tá, então eu tenho outra pergunta, doutor. Pessoa com transtorno de comunicação social, o tratamento é fono? Tem mais algum outro profissional que participa dessa intervenção? Depende. Quer dizer, depende muito do grau de prejuízo que esse indivíduo tem em várias outras áreas. Então, se você está lidando com uma criança de 6, 7, 8 anos, que já tem um prejuízo social em decorrência dessas dificuldades, ele pode ser ajudado por uma psicóloga. Entendi. O que não significa que a causa é emocional. É claro. Mas a repercussão é emocional. Mas, assim, qual é o tratamento básico? É fazer com que ele tenha habilidades comunicativas dentro daquilo que se espera para a idade. Agora, por que se fala que o prognóstico nem sempre é muito bom? Porque o acompanhamento a longo prazo dessas pessoas mostra que muitos deles, apesar de terem recebido tratamento, continuam com dificuldades importantes na vida adulta. Claro, eu nunca vou saber se não tivesse feito tratamento. Tá claro? Então, embora eu possa não ter vencido completamente as dificuldades, eu acredito firmemente que se o tratamento for bem feito, algum grau de melhoria esse cara vai ter. Sim. Tem coisas aí que eu falei que essas pessoas apresentam que são passíveis de um treinamento. Então, quando eu te digo assim, não entende metáfora, tudo bem, mas a partir do momento que eu explico a metáfora, ele sabe. Cada uma que ele aprende é cada uma que ele vai levar pela vida fora aprendida. Foi aprendida de um jeito diferente do que você aprendeu? Não importa. Eu estou dando para ele ferramentas para que ele possa, dentro da sua dificuldade, vencer aquelas vencíveis. Perfeito. Eu posso treinar com ele respeito ao turno do outro. Escuta, João, quando alguém está falando com você, espera uma pausa para interromper. E quando você responder, não fica falando 2 horas em seguida. Presta atenção para ver se o cara está afim de continuar a ouvir ou não. Olha para ele. Né? Você ensina as pessoas. Então, eles podem aprender de um jeito diferente do que a gente aprendeu. Ninguém te ensinou isso. Você aprendeu por conta de quê? Pela experiência. Você fez errado uma vez, consertou, viu o outro fazer diferente, achou melhor, e você vai se amoldando aquilo que a sociedade espera que você faça.
Perfeito. Mas se você não aprende sozinho, se você for inteligente o suficiente, você pode aprender por outras vias. E aí as pessoas falam assim, mas isso não é treino? É treino. E daí? É treino. As Sim, pessoas aprendem um monte de coisa pelo treino. Treinar exatamente. uma criança em determinadas habilidades não é treinar cachorro como o Skinner fazia. As pessoas fazem essa confusão, né? Você treina os seus filhos todos os dias de algum jeito, Ah, sim, tem todo um né? preconceito em cima de toda, né? Tem aí dentro da Você intervenção não da precisa. educação. Então, você não precisa fazer aquilo assim, faz uma coisa certa, põe um doce na boca dele. Obedeceu, põe outro docinho, né? Não é nesse nível de treino que eu estou falando. O que eu estou falando é assim, fez uma coisa legal, vai ser recompensado. Isso. Claro, tirou nota 10, vai ser recompensado. Tirou nota 0, vai ser punido, de algum jeito. Não preciso espancar essa criança. Mas eu posso minimamente demonstrar o quanto eu fiquei chateado com aquilo. Tirou nota 10, não vou dizer para ele que ele não fez nada mais do que obrigação. Absolutamente. Eu vou mostrar para ele o quanto eu fiquei feliz em ver como ele foi bem naquela coisa. O que é isso? É um treino social que você faz o tempo inteiro com as pessoas, né? Só que Perfeito. no caso dessas condições, o treino tem que ser um treino mais programado, tem um protocolo mais rígido para ser feito, mas é possível de ser feito de uma forma agradável com essa pessoa. Sim, Então, o tratamento perfeito. Tá. basicamente é um ótimo fonoaudiólogo que saiba que condição é essa e que canais eu posso usar para vencer os canais que são ruins desse indivíduo. E para isso, Entendi. te ajuda muito uma avaliação neuropsicológica, né, Catarina? Não só para dizer onde está o defeito, mas mais do que isso, mostrar onde está o não defeito, porque é por aí que eu vou entrar. Uhum. Ah, o cara é mais visual do que auditivo? Ótimo, vou usar o canal visual. Ele é Essa é a mais guia. sensorial? Eu vou usar mais o sensorial, né? Perfeito. Doutor, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu perdi. Eu acho que não. Um monte Pai de ou gente falou aí embaixo que eu vi, doutor, o senhor está me descrevendo. Então tem gente que filou uma consulta do peito hoje, né? tá. Pai ou mãe autista tem tendência de ter filhos com autismo de maior suporte? Um casal, sendo ou não autista, que já teve um filho autista, tem um risco de 10% em cada gravidez posterior. O vizinho que não teve filho autista tem 1% de risco. Aonde que você vê maior concentração familiar? Autistas de alto funcionamento. Então, se você fizer uma anamnese cuidadosa em autistas nível 1, pai, avô, tataravô, tio, primo, ou tem autismo, ou tem aquela coisa que a gente já falou aqui do fenótipo ampliado do autismo, que são alguns sinais que não fecham o diagnóstico, mas que são encontrados no autismo. Então, por exemplo, família que tem criança com TEA, tem muito mais crianças com TDAH, tem muito mais crianças com dislexia, tem muito mais crianças com outros distúrbios neuropsiquiátricos. Então, Entendi. parece que são famílias que têm uma constituição genética que leva para determinado tipo de distúrbios do desenvolvimento. Então, isso mostra, sem dúvida nenhuma, que entre as causas do autismo, você tem determinantes genéticos em boa parte deles. Entendi. Curioso é que quanto mais inteligente é a criança, maior é a probabilidade do pai, tio e avô serem autistas também. Quanto mais comprometido, menor a chance. Olha, muito interessante. Uhum. Tá, doutor, aqui elogios, né? Seu fã-clube cresce aqui.
E, doutor, a gente pode falar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer em Campinas? Perguntaram no Claro. Surcal, onde tem consultório, ou em Campinas. Esse evento vai acontecer lá. Se o doutor Salomão está lá, tem que ser lá o evento, né, doutor? Então, a gente está preparando esse evento. A minha parte coube preparar alguma coisa sobre as bases neurais do comportamento verbal. Ah, então, é um evento que vai acontecer, pessoal, 3 e 4 de maio em Campinas, sobre comportamento verbal, da definição à intervenção. Doutor, então, assim, conta um pouquinho para a gente, assim, o senhor vai participar do evento, vai falar sobre, repete aí para a galera focar. O que eu acho importante, Catarine? Fonoaudiólogos e educadores, de um modo geral, lidam com algo que chama cérebro humano. E frequentemente conhecem muito pouco esse sujeito. Então, eu acho inadmissível que eu seja um terapeuta, que estou tentando modificar o cérebro de alguém para o bem, mas eu não faço ideia de que cérebro, que diabo que é isso? Aonde que eu estou, ou por onde que eu estou tentando modificar. Então a ideia, que é muito simples, é isso, quer dizer, é mostrar em 1 hora e meia, mais ou menos, quais são as estruturas cerebrais, quais são os circuitos cerebrais que estão envolvidos nessa coisa imensamente complexa que é a linguagem. Como é que você fala, como é que se estabelece as primeiras sinapses que permitem que você faça isso, né? Quais são os períodos críticos em que isso tem que ocorrer, porque se não ocorrer, não ocorrerão mais. É falar um pouco sobre a, a apoptose, a morte neuronal programada, que é aquela modelagem que o cérebro tem que fazer, que muita gente diz assim, aí o meu filho teve um processo de, como é que é o nome mais habitual que se usa para isso? Foda. Teve poda neuronal e ficou autismo, ficou autista. Ele teve poda neuronal e parou de falar. Não, ele não teve poda neuronal e ficou autista. Então a gente vai discutir um pouquinho esses mitos que cercam, as pessoas ficam repetindo sem saber muito bem do que se trata, né? Então, na verdade, eu acho que o que eu vou falar, que eu acho que eu vou abrir o evento, né? Provavelmente é uma das primeiras aulas, é dar um suporte neurobiológico para aquilo que vem depois. Perfeito, então. E aí, ó, alguém perguntou assim, vai ser presencial, somente presencial? E Vai. aí, gente, é o primeiro curso no Brasil sobre comportamento verbal voltado especificamente para a escolarização de crianças. Aí, doutor, eu quero que o senhor explique a diferença dessa descrição do evento para crianças com atrasos de linguagem, sem linguagem funcional ou com ausência de linguagem. Então, é um evento todo pensado para esse rumo. Então, fala para a gente um pouquinho, doutor, o que é um atraso de linguagem, o que é uma criança sem linguagem funcional ou ausência de linguagem? Bom, a ausência de linguagem é uma criança que, em chegando a uma idade em que deveria falar, não faz. E que pode carregar isso para o resto da vida. Então, você tem pessoas que, por várias razões, não adquirem e não vão adquirir em nenhuma idade uma linguagem minimamente funcional. Ainda desses casos, cabe o papel do reabilitador, porque aí a gente tem que discutir a possibilidade da introdução de formas alternativas de comunicação. Então, ainda que ele não fale, é possível que alguns deles comecem a se comunicar usando computador, usando iGaze, usando um monte de coisa, usando PEX, o POD, enfim, uma série de coisas. Atraso de linguagem. A idade em que uma criança começa a falar varia enormemente. Vamos chutar algo em torno de 10 meses. Algumas crianças começam a falar tão cedo quanto, enquanto que outras vão começar a falar com 2 anos e meio. Nossa, que. É enorme. A variabilidade é enorme. O que eu devo procurar nessas crianças para saber o que eu posso fazer para ajudá-las? Primeiro, saber se esse atraso é específico de fala ou se ele está presente numa criança que tem atrasos múltiplos. Por exemplo, uma criança com uma síndrome qualquer
que determine retardo intelectual e retardo em todos os outros níveis de comportamento, inclusive verbal. Perfeito. Tá? O que a gente chama de atraso simples? O nome está dizendo, né? É um cara normal em todos os aspectos, que não começou a falar com 1 ano e meio, começou com 2 e meio, mas não tem nenhuma dificuldade de comunicação. E aí é até filosófico você discutir se esse cara tem que ser tratado ou não. Se eu quero apressar um pouco esse desenvolvimento, ou se eu vou esperar simplesmente que ele cumpra com o seu relógio biológico. Eu vou ter que avaliar como estão os outros domínios do comportamento dele. E tenho outros quadros de dispraxia de fala, que eu só vou identificar quando essa criança já deveria estar falando, não fala, embora deseje falar. Mas eu consigo, através de testes, mostrar que o que ela tem de prejuízo é no aspecto motor da fala, que tem um tratamento completamente diferenciado. Entendi. O que é uma dispraxia de fala, doutor? É uma dificuldade na organização dos movimentos complexos que envolvem a fala. Então, a criança sabe que quer falar papai, mas língua, boca, faringe, etc., não se organizam de uma forma. Então, o que ela tem? Grandes dificuldades articulatórias. Perfeito. Ao ponto de não poder falar quase nada, quando é muito severo. Entendi. Então, simplesmente ver que uma criança não está falando de acordo com o que se espera é um pedaço da história, né, Catarina? Porque dentro dessas várias categorias, se eu não identifico qual delas está presente, eu não vou tratar dessa criança de forma adequada. Uhum. Então, acho que a gente vai cobrir essas coisas no curso, né? Vai discutir um pouco sobre como identificar e o que pode ser feito para ajudá-las nesse sentido, né? E Quando tem que tá... uma galerinha aí que vai para Campinas falar sobre esse assunto. Então, Top. pois é. Eu acho que vai ser gostoso falar sobre isso. Eu também acho. Acho que é um. Espero. E, e vamos se juntar para dar risada, né, doutor? Nos É. intervalos. A minha aula está pronta. Já tá na gaveta aqui. Ótimo, mas eu acho que da galera toda, sabia? Tá todo mundo animado. Então, que bom. É, acho que tá todo mundo animado. Aí uma pessoa perguntou aqui, ó. Doutor, alguma chance do senhor organizar um curso sobre esse tema online? Qual o tema? Esse do comportamento verbal. Não, isso tem que falar com vocês, né? Eu não organizei nada. Gente, eu fui convidado para participar. Essa pergunta vocês façam para a Caterine, para quem você quer. Problema delas. É, né? Se elas organizarem e se me convidarem, eu estou lá. Mas não depende de mim. Eu não vou organizar isso. Não tenho mais saco para isso. Desculpa. Tá, alguém perguntou assim, quais dias? Vai ser 3 e 4 de maio. Tá no Insta, tanto no Insta da Bá quanto no Insta da Menon. Quem tá organizando esse operacional aí de inscrição é a Menon, né, doutor? Espero que a gente encontre uma parte desse pessoal lá. Exatamente. Tem gente de Campo Grande, ó. Vou rapidinho, ó. Tá, alguém fez uma pergunta aqui para a gente arrematar, que a gente está no finalzinho da live, doutor. Com quantos anos ocorre a poda neural? Perfeito. Sempre. Predominantemente entre 1 ano e 3. Entre 1 ano e 3, eu tenho que perder 50% dos neurônios com os quais eu tenho. E 50% das sinapses. Se eu não perder, meu cérebro será disfuncional. Olha. Eu posso ter um monte de coisas. Eu posso ter autismo, eu posso ter retardo, deficiência intelectual, eu posso ter um monte de coisas. E quando eu tenho uma alteração nesse processo na adolescência, eu posso ter esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é uma outra condição que não tem nada a ver com TEA, mas que parece que o mecanismo subjacente é uma alteração na poda neuronal. Então, se você pensar na poda, o cérebro com o qual você vai dormir hoje é totalmente diferente daquele com o qual você acordou. Ele mudou completamente
exatamente. Cada coisa que você fez, que você pensou, que você comeu, que você olhou, modificou circuitos no cérebro. Cada coisa que você aprendeu, cada coisa que você esqueceu, cada coisa que te chamou a atenção, mudou o teu cérebro. Então, na verdade, a plasticidade cerebral é algo que acaba no dia que você morre. Todo mundo fala, não, mas o cérebro da criança, sim, ele é muito mais plástico do que o meu. Mas aos 86 anos eu continuo aprendendo coisas e continuo esquecendo coisas. Ou seja, meu cérebro está sendo modificado todos os dias. Então, pois é. Principalmente depois da live do senhor, o cérebro nunca mais é o mesmo. Mas é assim. Então, assim, as pessoas têm a impressão de que chegou numa determinada idade, está constituído e é esse que eu vou levar até o caixão. Não, não é. Né? Não é. Para o bom e para o mal, ele vai sendo modificado. Perfeito. Agora, qual é a época de maior mortandade de neurônio? É entre 1 e 3. Olha. Por que o autismo regressivo acontece entre 1 e 3 anos de idade? Porque o cara não fez a poda neural que deveria fazer. E aí o que acontece? A cabeça fica maior do que a média e mais tarde, para tentar compensar, ele corre desesperadamente e mata um monte de neurônio lá na frente. E com essa coisa ele tornou um monte de circuitos cerebrais inoperantes. Entendi. Então, a poda neural tem que acontecer, tem um momento em que ela tem que acontecer de forma muito evidente, mas depois, pela vida fora, ela vai continuar. Entendi. Muito mais devagar, mais pontual, mas o cérebro continua se modificando para o resto da tua vida. Por isso que a gente diz, né, Catarina? Você tem que usar o teu cérebro. Porque se você não usar, você não consegue obter dele o melhor possível, né? Ele é uma estrutura que pede estímulo para continuar se desenvolvendo, é como um músculo, né? Se você parar de usar, se atrofia a musculatura, daqui a pouco você não está andando mais. O cérebro é exatamente isso. Ele precisa de ginástica, ele precisa levantar peso, exatamente como o teu músculo. Perfeito. Doutor, estamos aqui no finalzinho da live. Acho que não temos mais perguntas. E aí precisamos definir o tema da próxima, né? Pessoal, a gente sempre aceita sugestões, aceita e pede, né, doutor? Eu não tenho ideia do que a gente pode falar, a gente depende muito desse pessoal, né? Exatamente, exatamente. Então, quem tiver sugestão, pode mandar no direct ou no comentário da live que vai ficar salvo aqui, que a gente organiza o tema da próxima live. Né, doutor? Que vai ser daqui a 2 semanas. Isso, daqui a 2 semanas. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Ó, aqui, ó, rigidez cognitiva. Então, gente, se vocês puderem deixar no comentário ou no direct, porque some depois esses comentários aqui, né? E aí a gente perde. Então, vou pedir a gentileza de deixar lá para a gente anotar e pensar na próxima, né, doutor? Bom Combinado. descanso, até daqui 15 Para nós dias. Um todos. abraço, pessoal, até. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.